Olá, pessoal. Meu nome é Camila. Recentemente, eu mergulhei num projeto bem ousado, que foi justamente lançar um livro. Na verdade, foi o meu primeiro livro. Eu fiz isso porque eu acredito que a melhor forma de ensinar é pelo exemplo. E é justamente isso que esse livro se propõe. E também, eu acredito que o conhecimento só tem valor quando compartilhado. Esse, sim, é o objetivo principal desse nosso livro. Nos últimos meses, eu andei conversando com várias mulheres daqui de Pernambuco, mulheres das mais diversas áreas, empresárias, médicas, advogadas, para saber o que é que elas pensam sobre sucesso. E a gente descobriu nesse tempo que as respostas foram super diversas. Mas antes eu preciso explicar que esse projeto não começou comigo. Apesar de ser o meu primeiro livro, ele é o terceiro de uma série. Tudo isso começou em 2004, com meu irmão Felipe, quando ele lançou o primeiro livro dessa série. Ele não tinha nem 18 anos de idade e ele resolveu que ele queria entrevistar os seus ídolos. E ele era uma pessoa assim atípica, que os ídolos dele não eram cantores, youtubers, DJs, e sim gente daqui de Pernambuco, Ariano Suassuna, Francisco Brenan, Lenine. E ele foi adepto daquela máxima lá, que não sabia que era impossível, foi lá e fez. Com muita coragem, ele conseguiu entrevistar os maiores empresários de Pernambuco e os maiores artistas. O livro teve um conteúdo riquíssimo, com histórias fantásticas dessas pessoas. E o livro fez jus ao nome, foi realmente um sucesso. Só que aí, nesse primeiro livro, onde tiveram 119 entrevistados, só tiveram 17% eram mulheres. Eu confesso que, na época, eu não percebi essa diferença. Tá? Eu deixei passar esse detalhe. Por quê? Porque eu fiquei tão empolgada com o projeto, que era uma coisa que ninguém tinha feito antes, com o conteúdo do livro, que essa disparidade passou despercebida. Assim, passou despercebida mesmo. E aí, passou o tempo, muitos anos depois, em 2016, Felipe resolveu reeditar o livro. Só que, dessa vez, ele quis fazer com uma pegada diferente, só com líderes empreendedores. E aí ele escolheu 100, e, mais uma vez, a gente se deparou com o mesmo problema. 14% eram mulheres. E aí eu disse, não, meu Deus, como é que pode? O que é que está acontecendo? Nessa vez me incomodou bastante. Então eu conversei com ele, eu disse, Felipe, o que é que está acontecendo? Ele não é nada machista, ele é super jovem, moderno. Nossa mãe, inclusive, é uma figura super forte, então não fazia sentido esse número. E aí ele explicou que isso retrata um pouco a realidade que a gente vive, que o livro foi feito através de indicações, que conversava com uma pessoa, que indicava outra, e assim foi formado. Mas ele também se incomodou com esse número quando ele viu. Tá? E aí eu comecei a pesquisar na internet por quê, se era assim mesmo, se essa era ou não nossa realidade. E aí eu vi que nós, mulheres, somos 31% das empreendedoras do Brasil. E que nós somos responsáveis financeiramente por mais de 40% dos lares brasileiros. Então, realmente, não estava essa realidade não estava sendo bem retratada. Isso incomodou tanto a mim, quanto a Felipe, quanto a nossa prima Eduarda, que se juntou, e a gente resolveu fazer alguma coisa em relação a isso. Então, resolvemos fazer um livro exclusivo com mulheres, com o intuito de homenagear as mulheres pernambucanas e contar a história delas. Aqui em Pernambuco, nós temos mulheres fantásticas, com histórias incríveis, empreendedoras, médicas, advogadas, artistas. Enfim, não faltou e não falta história de gente interessante aqui para contar. E aí, em 2007, nesse ano, a gente resolveu lançar o livro somente com mulheres, com essas mulheres que inspiram. Nesse projeto, conversando com essas mulheres, eu descobri que o sucesso, né, essa palavra sucesso, pode ter vários significados, né, os mais diversos possíveis. Para muitas delas significa paz, realização, felicidade, equilíbrio, autoconhecimento. Então, as respostas variavam muito de entrevistadas para entrevistadas. Só que a gente percebeu também que, no começo, a gente sentia um certo preconceito com essa palavra. Ah, é um livro sobre o quê? Sucesso? Não, não quero não. Aí, por quê? Porque muita gente, assim como eu, associava a palavra sucesso apenas a poder, status, dinheiro, fama, glamour. Não que sucesso não seja isso, né? Mas sucesso não é apenas isso. É muito mais do que isso. Mas assim, é importante deixar claro que a ideia do projeto nunca foi definir o que é sucesso. Nosso objetivo é muito mais amplo do que isso. O que a gente quer, que a gente quis desde o início, é justamente fazer uma ponte para ligar as mulheres que têm o que ensinar com as mulheres que querem aprender.
a definição em si nem era o mais importante. Então, longe de uma visão acadêmica ou de um estudo científico, a gente queria colocar os leitores perto dessas mulheres inspiradoras, era trazer essa história para perto dos leitores. As entrevistadas, elas abriram suas vidas, contaram suas histórias, seus fracassos, suas dificuldades e colocaram isso à disposição da gente. Então, é um conteúdo riquíssimo, que vale a pena realmente ser compartilhado. E aí, como a gente teve acesso tanto ao livro dos homens, os 2 livros anteriores de Felipe, que a gente mergulhou profundamente, leu, releu e entendeu bem, a gente também tem acesso à entrevista das mulheres, a gente fez uma pesquisa. E a gente concluiu que tem muitas semelhanças entre os homens de sucesso e as mulheres de sucesso, que são características em comum aos 2. Vocês não vão nem achar graça, porque é meio óbvio que são disciplina, dedicação, esforço, foco, determinação, garra. Isso é meio que lugar comum, né? A gente sabe que todo mundo que tem sucesso precisa dessas características. Mas nem foi isso que eu achei importante. O que eu quero trazer para vocês é o que a gente percebeu de diferente. As diferenças que a gente percebeu entre os homens e as mulheres, que foi o que me encantou, na verdade, nesse projeto. A gente percebeu que as mulheres, elas não têm medo de falar dos seus fracassos, tá? Elas entendem que o fracasso muitas vezes é uma ponte para o sucesso. As mulheres são muito humildes em contar quantas dificuldades não passaram para chegar onde chegaram. Elas abrem seu coração contando que tiveram que pedir dinheiro emprestado para a mãe, para o pai, para banco, para a agiota, que quebraram não sei quantas vezes, que passaram mais de 5 anos sem ter lucro nas empresas. Então, eu não percebi, pelo menos, isso no livro dos homens, essa sinceridade, essa humildade. E, assim, elas têm orgulho, realmente, de contar que passaram pelo fracasso para chegar ao sucesso. Isso eu achei fantástico. Também, e elas são muito gratas, as mulheres, elas agradecem à família, ao marido, aos parceiros, a todo mundo que ajudou elas. Elas têm um sentimento de gratidão muito grande. É difícil você falar com a mulher e ela dizer, o meu sucesso é só meu, eu estou aqui sozinha e eu sou o máximo. É praticamente assim. Eu acho que nas entrevistas, 5% das mulheres não dedicaram o sucesso, não dividiram o sucesso com alguém. E elas também têm um senso de coletividade muito grande. Elas entendem mesmo a importância do trabalho em equipe. Elas dizem que sem a equipe elas não chegariam onde chegaram. Então, você conversa com elas, vocês percebem que elas dão muito valor ao time, à valorização da pessoa. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é da doutora Liana Ventura, que está no livro. Ela fala que o egoísmo e o individualismo enfraquecem qualquer tipo de missão. E é verdade, né? Outra coisa também que eu percebi nas mulheres que elas buscam, e foi citado várias e várias vezes em muitas entrevistas, é que elas estão cada vez mais buscando a paz de espírito e uma vida mais equilibrada. Elas não se preocupam só em serem boas nas suas carreiras, em ganhar dinheiro, na sua vida financeira. Elas querem estar bem com a família, elas querem estar bem com a saúde. Então, você tem uma frase até aqui, que é também de Rosiana Amorim, que eu sou fã dela, que ela fala o seguinte: a maior empresa que nós temos é a nossa vida, então temos que investir nela. Então, essas características da mulher mostram que, além de todas que a gente citou anteriormente, que são comuns aos homens e às mulheres, elas têm todas essas que são peculiares. Tem uma também que eu acho interessante, que é a resiliência e a reinvenção. Mulher é uma danada. Quantas mulheres vocês não conhecem que é corretora, perde o emprego, vira vendedora de roupa, trabalhava em banco, perde o emprego, vai fazer bolo em casa, quebra uma loja, vai fazer outra coisa. Então, mulher não tem essa história de dizer, eu só faço isso, eu só sei ser contador, eu só sei ser isso. Não, mulher faz o que tiver que fazer e se vira e pronto. E a questão da resiliência é muito forte também na mulher. A gente sabe que quantas vezes uma mulher cair, ela vai levantar, porque tem que cuidar da casa, do marido, dos filhos. Então, esse também foi uma característica feminina que eu senti em várias entrevistas. Do fracasso ao sucesso, as mulheres passam por diversas situações diferentes, sabendo se adaptar e se erguer sem perder o entusiasmo e a alegria. Tudo isso que elas fazem é de uma forma leve, com alegria mesmo, sem ser uma coisa pesada, sofrida. E, por fim, essa característica, nenhum homem vai poder dizer que tem, tá? Somente a mulher multifuncional consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Qual é a mulher que não fica falando no celular, escrevendo, vendo televisão, cuidando do menino, fazendo a unha? Então, e o homem, quando a gente vai falar 2 coisas, ele diz, pare, só consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo. Então, realmente, essa característica, sinto muito os homens, é exclusiva à nossa.
Então, a gente tem mulher é fantástica. Mas, assim, eu não tenho dúvidas que há pessoas com essas características também ao alcance de vocês. Não são só essas mulheres que eu entrevistei para o livro, não. Aqui tem mulheres desse jeito, em todo canto tem. Então, as inspirações estão sempre bem mais perto do que a gente imagina. Tendemos a olhar tão longe e negligenciar pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente tem ídolos fora do Brasil, admira mulher. Não estou dizendo que não são importantes, mas assim, aqui em Pernambuco a gente tem mulheres fantásticas, dentro de casa a gente tem mulheres fantásticas, ao nosso entorno tem mulheres incríveis. Então a gente tem que valorizar mais essas mulheres, né? Quantos talentos podem estar ao nosso lado e a gente não está valorizando? É isso, essa mensagem que eu quero passar. Valorizar as pessoas é algo que todos nós podemos fazer e aprender. Nós, mulheres, devemos nos valorizar e, principalmente, valorizar umas às outras. Essa questão do... Porque nós somos incríveis mesmo. Mas a gente tem que realmente ser mais unida, mais amiga e encorajar umas às outras. Recentemente não, ontem, numa entrevista, uma mulher falou essa palavra para mim que eu não conhecia. Sororidade. Se vocês já conhecem, eu descobri agora. Sororidade é o feminino de fraternidade. Essa palavra ainda nem está no dicionário, porque fraternidade é uma palavra masculina, eu nem sabia. E sororidade é o feminino de fraternidade. Ela quer dizer justamente união, empatia, companheirismo, não julgamento, irmandade. Ela quer dizer exatamente isso, que nós, mulheres, temos que nos apoiar, nos encorajar, ser gentis umas com as outras, ser amiga. E eu acho que é isso que está faltando um pouco nas mulheres. Isso não é culpa dos homens, não é culpa de ninguém, é da gente mesmo. A gente é que tem que ser mais amiga das outras, mais carinhosa com as outras. Então, eu termino dizendo que, com essa palavra sororidade e pedindo que a gente tenha mais união uma com as outras e menos rivalidade. E é isso, pessoal. Obrigada.